Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, quero cumprimentá-los, abraçá-los, muito bom estarmos juntos a partir de agora. Começamos aqui a edição de hoje do programa Cidade Aberta, o nosso programa de entrevistas, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha, sempre em pauta no programa Cidade Aberta. Você nos acompanha no canal 14 da NET, na região cobertura Farroupilha, onde tem NET, a TV Cidade está chegando por aí, e ainda temos as redes sociais, as nossas plataformas, onde você também encontra os nossos conteúdos. O programa Cidade Aberta de hoje vai falar sobre um assunto que até parece um pouco desafiador, mas um farroupilhense sentiu-se desafiado e cumpriu, percorreu todo o caminho de São Tiago de Compostela, na Espanha. Mais de 800 quilômetros, 34 dias de peregrinação até chegar a Santiago de Compostela. O farroupilhense, nada mais, nada menos, muito arrojado e sempre acostumado a grandes desafios, Gilberto Galafassi. Ele é o nosso convidado no programa Cidade Aberta de hoje. Galafassi, prazer te receber aqui nos estúdios. Bem-vindo, te encontro bem e com toda a tua saúde, em que pese todo o caminho percorrido. Tudo bem contigo? Tudo bem, eu agradeço a oportunidade, Leandro, sempre à disposição de a gente poder contribuir e poder compartilhar das coisas que a gente faz e as coisas que os outros às vezes gostariam de fazer. Acho que então é uma oportunidade grande da gente poder compartilhar. Obrigado pelo convite. Com certeza, mas acima de tudo, claro, hoje como pessoa, como cidadão também, eu queria te perguntar, Galafassi, como é que surgiu essa proposta, esta ideia ou este desafio de você percorrer, fazer o caminho de São Tiago de Compostela, na Espanha? Muito bem, 21 anos atrás, em 1997, eu fazia uma pós-graduação em Caxias do Sul e a minha mulher, a Márcia, em casa, gravou um Globo Repórter sobre Santiago de Compostela. E quando eu cheguei em casa, ela disse: olha, eu gravei em fita VHS, naquela época era VHS, e ela disse: eu gravei um Globo Repórter que tem a tua cara. Eu assisti, e naquele momento eu fui atrás de informações. Tinha-se poucas informações, tinha o livro do Paulo Coelho, que falava de Santiago, e tinha um livro do Sérgio Reis, lá de Porto Alegre, é um senhor que na época tinha feito um caminho. Logo depois eu conheci o livro do Sérgio Reis. Eu estudei bastante, fui atrás. Um tempo depois eu consegui outro material, que o pessoal aqui do Maneco de Caxias, ele importava livros da Espanha. Comprei os guias e fui estudando o caminho de Santiago. O que ocorreu é que eu não conseguia encaixar o caminho no meio da minha vida, porque eu vendi sempre, como profissional, como executivo, meu tempo para as empresas, e eu não conseguia encontrar o tempo. Eu sempre respeitei o ciclo profissional, a atividade profissional, até porque essa me dá garantia de estar aqui, de estar mais tranquilo, e também eu tenho família, então é uma questão de responsabilidade. Eu sempre, primeiro fiz as coisas minhas, cuidei da minha família e disse: o dia que eu tiver oportunidade, vou fazer. Às vezes eu entrava e estudava um pouco mais, depois eu desistia porque começava a virar um pouco a cabeça, agora eu vou embora, eu vou para a Espanha andar. E na verdade é isso. Então faz 21 anos, estudei bastante, tenho material bastante sobre isso, e aí conheci a história de Santiago, que eu gostaria de contar. Com certeza. Como é que surgiu Santiago de Compostela? Tiago, é um caminho religioso, é um caminho religioso. Tiago, irmão de João, sim, um dos apóstolos de Cristo, quando Cristo foi crucificado, foi pregar nessa região da Espanha. Um tempo depois ele voltou a Jerusalém e lá foi assassinado pelo imperador, na época romano, e os seus seguidores, os seus discípulos, pegaram uma urna e levaram o corpo dele para a Espanha, lá onde ele pregava, que era na região da Galícia. A Espanha tá no norte, né, do mundo, da Europa, do norte da Europa. Então eles levaram lá e enterraram o Santiago lá. Muitos anos depois, no ano 811, 800 e pouco, foram descobertos esses restos de Santiago, os restos mortais do Tiago, então desse apóstolo, e começaram. Um rei, na época lá da Espanha, fez um caminho, que eles chamam de caminho primitivo, foi até o túmulo do Tiago e começou a se construir. Para ter uma ideia, a igreja de Santiago, ela é de 1000 e pouco. Tá? E a igreja católica
trabalhou muito essa questão de Santiago, porque estava numa necessidade de fortalecer a igreja e começou a trabalhar. O termo peregrino, quando se fala que alguém é peregrino, se fala que ele é o que vai a Santiago. Os peregrinos, o termo peregrino vem lá de Santiago. Vem disso. Então, os romeiros são os de Roma. É, né? Vamos à Romaria. Vamos à Romaria. Romaria, os romeiros, de Roma, então, né? Vamos dizer assim, a equivalência de a terminologia, né? E eu achei interessante que esse ano, né, até o tema aqui de Caravaggio era peregrinar. Né? Isso, eu conversei exatamente. com o padre Junei sobre isso. Então, e começou a surgir, ficou muito forte. Santiago de Compostela é muito forte. Vamos lá, São Francisco de Assis peregrinou a Santiago. Napoleão Bonaparte peregrinou a Santiago. E quando Napoleão peregrinou, ele fez o que chama de caminho francês, que é o caminho que eu fiz. O caminho francês, ele começa no sul da França, numa cidadezinha chamada, que fica a 200 metros de altitude, Saint-Jean-Pied-de-Port, no pé da montanha, e ele segue pelos Pirineus, cruza os Pirineus, sobe as montanhas dos Pirineus, que faz divisa da França com a Espanha, e no primeiro dia somente que se caminha um pouco na Espanha, alguns quilômetros, porque lá no topo da montanha imediatamente tem a fronteira então com a França, e aí se desce, e a primeira cidade que se chega, 26 quilômetros depois, chama-se Roncesvalles. Dentro da Espanha. Dentro da Espanha. Então se caminha pouco dentro da França. Se caminha um pouco dentro da França, Sim. O começo do caminho, por exemplo... Mais norte da França? Isso? Não, é sul da França. Sul da França. Certo. Claro que se a gente for olhar na Europa, tem diversos caminhos de peregrinação. A gente que não tem conhecimento. Tem caminho primitivo, tem caminho aragonês, tem caminho inglês, tem um caminho do norte... Mas todos eles levam a Santiago. Então, esse caminho francês é o caminho que mais vai gente, é o caminho mais tradicional de Santiago de Compostela, que faz esse trajeto aí, que para cada um é uma quilometragem. Lá em Roncesvalles, quando eu saio de Roncesvalles, tem uma placa que diz 790. Se eu fiz 26 mais 790, são 816. Mas lá em Santiago, quando eu chego lá... Tu fizesses mais de 800 quilômetros. Sim, mais de 800 quilômetros. Em 34 dias. Em 34 dias. O caminho, ele é separado por etapas, então os guias, né, tem aplicativo para isso, né? Eu utilizei um aplicativo chamado El Camino e utilizei um guia da Michelin que te dá diariamente... se te dá o trajeto do dia, o ideal de percorrer no dia 1º, no dia 2, no dia 3, te mostra a topografia, por isso que às vezes você faz 20 km, no outro dia você faz 25, no outro dia você faz 30, porque depende também da topografia. Começa lá no sul da França, então, é montanhoso até um pedaço, aí chega na meseta espanhola, anda-se... Meseta espanhola. Que é a mesa, né? Que é trigo para um lado, trigo para o outro e o caminho no meio. O caminho no meio. No meio das propriedades, no meio dos pueblos, no meio das cidades. Passa no meio de cidades grandes como Pamplona, como León, como Burgos. Passa no meio de todas essas cidades o caminho. E tudo plano. Ali um pedaço é plano. Depois, quando chega, de novo, quando ele chega aqui, antes de entrar na Galícia, que é no Cebre, a Galícia começa no Cebreiro, né, que chama o Cebreiro, que é uma montanha também de 1.500 metros de altitude. Para ter uma ideia, neste dia, que já é quase no final, a recomendação é fazer 12 quilômetros. E de fato são 12 quilômetros de subida praticamente o dia inteiro. O dia inteiro. Quando a gente fala o dia inteiro, fala-se de no mínimo 6 horas por dia. Uma média de 6 a 8 horas. Eu cheguei a fazer o primeiro dia 9 horas, porque estava chovendo, deu chuva de pedra, deu neve no dia 12 de maio. Neve? Foi o pior dia. Eu cheguei em Roncesvalles, eu disse, bom, se eu passei por aqui, se eu conseguir fazer 26 quilômetros desse estado que eu não conseguia pegar a capa, não conseguia pegar a minha água, a minha mochila... Intenso frio, dado o frio intenso. E lá tem no albergue e tal. Mas no outro dia já... Eu peguei muita chuva, foi uma época, a primavera desse ano na Europa está muito chuvosa. Muito chuvosa. E então foi um caminho
puxado, né? Porque Sim. a chuva não é fácil de caminhar, né? Mas enfim, mas a gente equipado... E como é que ficava? Tu paravas à noite, como é que tem toda essa estrutura, como é que é? Então, nesse caminho todo, como tem 1.200 anos, o que começou a ter? As igrejas se instalar para atender os peregrinos. Sim. Os templários se instalar para proteger os peregrinos. Então você tem, se formaram-se os albergues. Em cada cidade, em cada pueblo, em cada lugar, tem albergue. Então você planeja a tua viagem olhando para o guia, sabendo se naquela cidade tem albergue. É raro uma cidade ou um pueblo não ter um albergue. Um pueblo é um pequeno povoado. Tem lugar que tem 20 pessoas que moram naquele lugar, tem lugar de 70, de 80, de 100 pessoas, e tem cidade de 200, 300 mil habitantes. Certo. Então todos eles têm. Tem toda uma estrutura de acolhimento aos peregrinos, que deve ter muita gente que peregrina lá, né? A gente leva o guia, né? A gente leva um passaporte de peregrino, que ele é carimbado ao longo do caminho. Então apresenta o passaporte oficial e o passaporte do peregrino num albergue e você aceita. Um albergue é uma sala, ou 2 salas, ou 5 salas, sei lá, depende da quantidade, que tem beliches, que eles chamam de liteiras, né? Então você tem os beliches, com uma cama à disposição, com um chuveiro à disposição, com um travesseiro, uma cama, geralmente com uma estrutura mínima de um lençol, ou de aqueles tecidos no over para você poder proteger. Como você leva um saco de dormir, você acaba tendo um cobertor. Isso. Eu cheguei a pegar 8 ou 9 graus de temperatura de madrugada e de manhã cedo, porque esse ano está sui generis, vamos dizer, também lá. Diferente a questão climática. Mas quando estava quente, estava na casa de 25, 28 graus. Eu peguei um solzinho também bem interessante. Perfeito. Bom, então, vamos... Só para terminar. Os albergues acolhem os peregrinos. E tem refeição também nesses lugares. E todo mundo tem estrutura para isso. Com certeza. Nós vamos seguir falando mais sobre o caminho que o Gilberto Galafassi percorreu, o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. 34 dias peregrinando, caminhando, 816 quilômetros andados, em outras palavras. Enfim, o que a fé não faz? A fé move montanhas e é um dos roteiros religiosos mais tradicionais e mais antigos também da história da humanidade. A gente volta em seguida com o nosso Cidade Aberta de hoje. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356, WhatsApp 054 99990 0073. A dívida do Rio Grande com a União sempre foi um dos maiores obstáculos ao nosso desenvolvimento. Durante décadas a gente pagava, mas a dívida só aumentava. A partir de 2015, isso começou a mudar. A dívida foi renegociada, a correção foi reduzida e os juros baixaram para apenas 4% ao ano. Com isso, as parcelas ficaram menores. No total, o Estado já teve um alívio financeiro de 6,8 bilhões de reais. Esse dinheiro que antes ia para Brasília, agora vai ficar por aqui, para ajudar a equilibrar as finanças, para melhorar a saúde, a educação, a segurança e as estradas. E não paramos por aqui. Tudo que já foi feito abre caminho para o que ainda precisa melhorar. Para o Rio Grande do Sul, o futuro já começou. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos,
tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. O programa Cidade Aberta está de volta, aqui TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET, a nossa TV, o que é daqui você vê aqui na TV Cidade Farroupilha. O programa de hoje com a presença do nosso convidado, o farroupilhense Gilberto Galafassi, ele que fez o caminho de São Tiago de Compostela na Espanha, foram 34 dias percorrendo, peregrinando, enfim, ele se sentiu desafiado também, um desejo já acalentado há muitos anos, como ele mesmo declinou no início do nosso programa. Bom, você parou de nos contar sobre a viagem na cidade de Roncesvalles. Roncesvalles, na Espanha. Que é o primeiro lugar na Espanha, então... É já na subida do... Fica quase a 900 metros de altitude ainda, sim, porque você sobe a montanha do outro lado e desce, vamos dizer, uns 400, 500 metros, aí fica numa altitude. Essa cidade tem o albergue lá, que é o forte, né? Tem a Colegiata de Roncesvalles, que chama, tem a primeira missa. Nesse dia, não consegui assistir, porque como eu cheguei muito tarde e estava muito molhado, e eu tive que me ajeitar, eu não consegui pegar, vamos dizer, a missa do primeiro dia, né? Mas eles fazem lá um cerimonial muito interessante, a igreja é muito bonita. E daí, muitas pessoas também na Espanha, ou mesmo pessoas do mundo, começam a caminhada em Roncesvalles. Os guias franceses sempre fazem a conta de Roncesvalles adiante, né? Acabam não contando lá de Saint-Jean. Mas o caminho francês, o caminho tradicional, começa em Saint-Jean, então eu quis fazer... Do começo. E aí você segue até Zubiri, que é uma outra cidade logo. Zubiri. E, consequentemente, vai andando à frente. Logo em seguida, a primeira cidade grande que tem à frente é Pamplona, que é uma bela cidade. Pamplona, na Espanha, que é uma bela cidade. E aí ele vem vindo. Eu vou aqui, eu não tenho de cabeça todas elas. Mas as principais. Puente la Reina, por exemplo, que é um lugar onde converge um outro caminho, que chama de caminho aragonês, que também se encontra lá. E vem vindo embora até chegar Logronho, que é uma cidade já de uma estrutura um pouco maior. Depois nós temos a cidade de Burgos também, que é uma cidade bem estruturada, uma catedral magnífica. Eu tive numa missa lá na catedral, espetacular. E se mesmo essas cidades grandes, existe um respeito, existe um carinho, vamos dizer, pelos peregrinos, porque os peregrinos geralmente estão com uma roupa atirada, a gente não vai de fatiota, né? Vai bem confortável, vai bem confortável, tem que ser roupas de fácil manuseio, de fácil tal, mas você vai encontrar todo mundo de camiseta colorida. Isso tem uma coisa que não tem no caminho, é moda, né? Porque você acaba não tendo condições. Não há condições, não é o local. Não é o local. Então, assim, mas existe um respeito muito grande, mesmo nas igrejas, mesmo nos locais, em receber e acolher, nos restaurantes também. Então, a cidade tem eventos no dia, geralmente todos os dias tem uma missa do peregrino, a maioria das cidades tem uma missa para atender os peregrinos. 7h30 da manhã, por aí? Não, a gente começa a caminhar às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã? Não, a missa é à noite. Sempre a missa é à noite. No final da tarde. E até porque a rotina do peregrino é o seguinte: acorda às 6 da manhã, levanta, se prepara para sair, toma um café e sai para caminhar. 6h30, 7 horas, 7h15, por aí. Caminha até meio-dia e pouco, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, dependendo do dia, do trajeto que você faz. Isso vai dar 6, 7 horas por dia. Aí você chega, se instala, se organiza as suas roupas, repousa, tem que descansar. Precisa descansar. No outro dia. Tanto que 9 horas da noite, mais ou menos 9 horas da noite, todo mundo na cama. Por quê?
Porque e os albergues também têm regras, eles fecham às 10 horas da noite e desligam a luz, né, vamos dizer, para quê? Porque as pessoas precisam descansar. Repouso, então, repouso absoluto. Repousar, porque você fica, realmente você precisa, e você dorme. O desgaste físico é grande. O desgaste físico é grande. Agora, uma coisa que é impressionante, né, no outro dia, faça chuva, faça sol, você levanta e parece que o caminho tem uma coisa que puxa, né? Porque é uma disposição. Um ímã. É um ímã, é uma coisa impressionante. Te motiva a caminhar. Absolutamente. Aí você tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas sempre vai dar contornável. Tem gente, eu convivi com pessoas que tiveram que parar um dia, 2 dias, porque negligenciaram. Eu me preparava há bastante tempo fisicamente, justamente para não ter que parar e não ter. Então eu fazia academia aqui, um longo tempo que me preparo para isso. Isso foi primordial para não ter absolutamente nenhum problema no caminho. Tá tranquilo, de poder chegar, descansar. E depois a gente acaba sempre dando uma caminhada, ou vai no bar, ou vai no lugar, vai no comércio, visita a cidade em si, né? Se bem que não é turismo e não é aventura, né? A gente acaba se concentrando e encontra gente. É algo mais apegado ao lado religioso, ao lado religioso, claro. Claro que você vai encontrar. E outra coisa, você tem a oportunidade de contato com gente do mundo inteiro. Muitas pessoas fazem esse peregrino, esse caminho, esse trecho. Tu encontrasse muitas pessoas? Muita. Em Santiago tem chegado uma média de 1.000 a 1.000, na alta temporada que é agora, né, na primavera, de 1.000 a 1.500 pessoas por dia. Por dia? Por dia. O ano passado chegaram em Santiago 303 mil pessoas. 303 mil pessoas. Se você comparar, por isso que eu digo, a gente tem umas coisas aqui interessantes que a gente não compara. Se você comparar aqui num dia, em Caravaggio, de Romaria, põe quase 100 mil pessoas na estrada. Mas tu não estavas aqui nesta Romaria, foi uma das maiores romarias da história de Caravaggio. O padre Junei me informou isso. Nós tivemos um público extraordinário no dia 26 de maio. Agora, eu faço esse caminho todo 26 de maio. Essa vez eu não fiz porque eu não estava aqui. Porque, na verdade, eu nasci no lugar onde passava a procissão. Né? Os romeiros. Eu morava na Busa, né? E na minha terra passava, e hoje a estrada lá tem o nome do meu pai, até onde passa a Romaria. Mas o que acontece? Se a gente pensar que aqui num dia vem 100 mil pessoas de Caxias para cá, é impressionante. Não é aquele tipo de concentração de gente, porque é um pouco mais espalhado, né? Agora, eu notei que de Sarria, por exemplo, uma cidade que está a 116, 114, 115 quilômetros agora não me lembro direito a quilometragem, de Santiago, já parte mais gente, já encontrei mais gente no caminho. Por quê? Muitas pessoas vão se juntando no caminho. Sim, e por quê? A partir de 100 quilômetros que você caminha lá na Espanha, se você for lá e fizer 100 quilômetros, você ganha a Compostelana, que chama, que é um certificado que você peregrinou em Santiago. Então, a partir de 100 quilômetros, a pé, 200 quilômetros de bicicleta. Mas, então, tem muitas pessoas que começam em Sarria. Outra característica bem interessante, além de conviver com gente do mundo inteiro, mas quando eu digo gente do mundo inteiro, eu falo assim, da Hungria, da Bulgária, uma senhora com a neta da Áustria, que nós até ficamos no albergue junto, a mãe e a filha do Canadá, americanos um monte, italianos um monte de gente, e muitos espanhóis. Os espanhóis acabam fazendo férias, uma semana de férias, acabam caminhando em Santiago. E eles não caminham tudo de uma vez só. Como eles têm as férias inteiras, e como para eles é fácil, eles fazem uma etapa de uma semana, fazem 100 quilômetros, depois no outro ano eles vão fazendo, e eles fazem o caminho em 6, 7 anos. Vão complementando o caminho. Certo. Que a partir, vamos dizer, do passaporte, né, que você tem, para poder registrar a passagem, eles fazem isso. É bem interessante. Certo. Então você encontra alguém que passa com você uma semana, por exemplo, eu conheci um pessoal da Galícia, que mora do lado de Santiago, que foi fazer Roncesvalles, estava no mesmo albergue, eram os galegos, que até falam um português muito português parecido com o nosso, porque eles falam português de Portugal, porque ali se falava português uma vez. Sim. E depois eles foram embora numa semana. E depois quando eu estava em Arzua, que é uma cidade que já está quase perto, já uns 4, 5 dias, 6 dias de Santiago, eles foram jantar comigo, os caras que caminharam comigo no primeiro dia. Isso o caminho proporciona, né? Certo. Bom, e a chegada lá em Santiago de Compostela? Nos fala um pouquinho da estrutura do que tem lá. A estrutura é fantástico. É fantástica. A catedral é muito bonita. Você chega por um caminho lateral, por um
tipo num túnel assim, e entra na Praça do Obradoiro, que dá de frente com a catedral. A catedral está em reformas, agora com menos tapumes, está com um pouco menos, porque eles estão preparando a catedral para o ano compostelano de 2021, que é quando o dia 25 de julho cai no domingo. Quando o dia 25 de julho cai no domingo, abre-se a porta principal da igreja, e tem uma série de graças que tem, que a Igreja Católica tem isso, né? Para esse dia. Então eles estão preparando, a catedral está em reforma direto. É uma catedral grande? É uma catedral enorme. Ela tem 3 naves, ela tem o meio, que chama a nave principal. A nave principal, que chama altar maior, e depois 2 laterais, mas é muito grande, bastante grande, e as missas são... Então a gente chega na Praça do Obradoiro, é uma emoção a toda a prova, porque ali você chegou no ápice, né? Você com você mesmo, que você não é nada, né? Perante aquele monstro que é aquela catedral fantástica. E aí você chega e logo ao meio-dia tem a primeira missa do peregrino. Então eu tive a oportunidade de ir lá naquele dia. Cheguei, já fui lá, fiz um documento que tinha que fazer, larguei minha mochila e fui para a missa do peregrino. E a missa é uma missa bonita, uma missa normal, como o ritual romano normal da nossa missa, claro que em espanhol, cita de onde vieram os peregrinos, tal. Então você acaba... E tem no final da missa uma coisa que realmente toca os peregrinos, e coisa que é o ritual do botafumeiro. Botafumeiro. No meio do altar da igreja tem, geralmente, eu assisti várias vezes, porque eu fiquei 2, 3 dias lá, são concelebradas, é uma missa um pouquinho mais com cantos gregorianos, com uma coisa bem interessante. Mas tem um botafumeiro que é o seguinte, é aquele, eu não sei chamar, não é turíbulo, né, que bota incenso. Sim. O incensário. Isso, só certo. Que ele tem um tamanho grande, ele pesa uns 50 e poucos quilos, 53, 54 quilos. Eles colocam incenso lá dentro e fazem o jogo dele dentro da catedral. No começo fazia isso até para tirar um pouco do cheiro, né, vamos dizer assim, os primeiros tempos da catedral. O botafumeiro surgiu por causa disso, para tirar, vamos dizer, o odor do aquele aroma. Porque o peregrino, né, que caminhava na época não era como hoje. Hoje você tem toda uma asepsia, você tem toda uma higiene diferente que você tinha há 1.200 anos atrás. Mas o ritual é fantástico. 6, 7 homens puxam na corda esse botafumeiro. Quem tiver a oportunidade entra no site da Catedral de Santiago, que lá tem uma demonstração disso. É fantástico. Sim. Isso te chamou muito a atenção? Chamou muita atenção. Eu participei também de um evento lá, que uma vigília dos peregrinos, tive a oportunidade de conversar com as pessoas. O padre lá, o principal lá, juntou as pessoas no altar. Foi muito interessante. Bem interessante. O que mais te chamou a atenção em todo esse caminho aí? Muitas coisas? Olha, primeira coisa, foi a primeira vez que eu consegui ficar comigo mesmo um tempo razoável. Uma espécie de um retiro. É uma espécie de um retiro, porque você, não obstante caminhe com um monte de gente que você encontra durante o dia ou no final do dia, mas há uma ética, um respeito, que cada um respeita o caminho do outro. O máximo que alguém passa por você fala é buen camino. Bom caminho. Bom caminho. Sim. Então, você vê um coreano dizendo buen camino, você vê uma pessoa... Buen camino todos dizem. Sim. E a gente se diz isso por quê? Porque você está dizendo aquele que vai mais rápido. É uma questão de irmandade, né? Só que depois, aquele que estava mais rápido, depois está mais lento, você encontra. E teve gente que eu comecei e encontrei as pessoas até o final. É uma coisa assim, porque não tem como fazer mais do que essa quantidade de dias, né? Mas me chamou a atenção, então, a possibilidade de você se realmente ficar consigo e fazendo exercício, que também faz bem para o corpo, né? Vamos dizer assim, para o corpo e para a alma. Você faz coisas para o corpo e para a alma. É a primeira vez que eu consegui, vamos dizer assim, sair do meu normal, da rotina puxada. Eu vim de uma 46 anos fixado em empresas e agora que eu mudando, então eu estou fechando, vamos dizer, a minha mudança de vida. O caminho de Santiago veio no momento certo para mim poder fazer, então, uma série de reflexões, uma série de coisas. Eu não vou virar São Gilberto, absolutamente. Nada de São Gilberto. Não é isso. Eu acho que a gente tem a oportunidade de ver e vivenciar, diferente de quando a gente só estuda, que existem coisas. E uma coisa também que eu gostaria de registrar: dá para viver com muito pouco. Com menos de 8 quilos, a gente se vira
de tudo, porque a mochila, eu comecei Tu tinha o quê? Quantas... Abre o jogo para nós aqui. Quantas roupas? Quantas mudas de roupa? 2, 3? Não, 2, 3. Sim. Roupa de baixo, 3. 3 camisetas, sempre a mesma. Você Sim. vai lavando e vai usando. 2 calças, que até era demais, não precisava 2, podia ser uma só. Tênis. Eu estava de bota nos primeiros 12 dias, tive um pouco de bolha. Aí eu acabei comprando um tênis, despachei minha bota para São Tiago, com mais algumas roupas que eu não estava usando, porque aí você se dá conta, num pedaço do caminho, que você não precisa de tanta coisa. Sim. E eles têm um serviço no correio que você vai lá, despacha uma caixa, e vai um valor, e você busca lá em São Tiago. Lá em São Tiago, sim. Então dá para viver com muito pouco, sim. Eu sou apegado a muita coisa, mas foi interessante essa experiência. A tua família, a tua esposa, tuas filhas duvidavam desse teu desafio ou não? Não, absolutamente. Não? Sempre acreditaram. E esse fato, o fato delas também... As minhas filhas nasceram, a mais velha tem 24, nasceu escutando do caminho e vendo material em casa do caminho. E a Catarina também, que tem 15 anos de idade, sempre ouviu falar do caminho desde que nasceu, né? Porque eu estava sempre, em momento algum, um momento ou outro, discutindo alguma coisa do caminho, ou olhando alguma coisa. Ou falando, enfim. Bom, para fecharmos, a estrutura de lá do turismo, uma rápida observação tua. Olha, fantástica. A estrutura é fantástica, a receptividade é muito boa, o comércio atende muito bem. E uma coisa interessante, né? O respeito que as pessoas têm pelo lugar. Você não encontra uma garrafa no chão, não vai encontrar um papel de bala no chão. Você caminha 800 quilômetros assim, claro que eventualmente em algum lugar ou outro tem alguma coisa, mas existe sim. E as cidades todas têm material à disposição. Se você pergunta para alguém alguma coisa, todo mundo está disponível, é ali, é lá e tal. E o caminho tem um detalhe, você não precisa perguntar praticamente nada, porque ele é completamente sinalizado, com setas tudo bem amarelas. orientado. Totalmente. Sim. Você entra numa cidade, mesmo cidade grande, é sinalizado e está no chão. Então, existe sim um direcionamento para isso. Existe um respeito grande, porque faz muitos anos e que muita gente vai lá. E muita gente volta para os seus lugares e fala isso para as pessoas. Então, eles fazem uma vivência boa. Retroalimentando o projeto. Claro, e eles têm uma tradição. Vamos lá, a Espanha é o segundo, terceiro hoje país do mundo que recebe gente. Já foi um dos que mais receberam gente, né? E eu nunca quis ir à Espanha antes como turista, que eu queria antes ir como peregrino. Agora eu tenho certeza que eu quero conhecer melhor a Espanha. O país é maravilhoso. Com certeza. Galafas, obrigado pela tua disponibilidade, por partilhar conosco, com os farroupelenses, enfim, quem nos acompanha, um pouquinho dessa tua vivência e experiência de 34 dias peregrinando no caminho de São Tiago de Compostela, na Espanha. Muito obrigado. E eu te vejo assim, renovado, uma jovialidade, aliás, sempre foi o ânimo, a esperança sempre esteve estampado no teu rosto, mas assim, eu te vejo muito feliz com esse trajeto, com esse caminho realizado. Eu te agradeço, realmente, eu estou assim mesmo, estou mais leve, muito mais leve, e eu quero me colocar à disposição de qualquer farroupilhense, qualquer pessoa que queira saber alguma coisa, como eu tenho material, como eu tenho também interesse de divulgar, porque eu tenho certeza que as pessoas têm o direito e se tiverem a oportunidade de ir, é interessante. Com certeza. Coloco à disposição. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Nós vamos fechando aqui o programa Cidade Aberta, a edição de hoje. Nosso convidado hoje foi o Gilberto Galafas, farroupilhense, que percorreu de 12 de maio até 14 de junho o caminho de São Tiago de Compostela. Saiu lá da França, foi até São Tiago de Compostela, 816 quilômetros andados, percorridos, uma média de 20 a 25 quilômetros por dia caminhados, enfim. Mas enfim, essa questão da fé, da esperança, de também ter esse lado religioso, espiritual, alimentando a vida, como a gente diz, a fé acaba movendo montanhas. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, um forte abraço, até o nosso próximo Cidade Aberta, aqui na TV Cidade Farroupilha, onde nós nos encontramos. Fiquem ligados.